graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos, com todas as irmãs, com todos que nos ouvem, que nos assistem. E queremos que nesta oportunidade, que Deus possa nos conceder mais uma vez a alegria de termos acesso à sua palavra e termos o teu Espírito, o Espírito Santo, para consolidar em nossos corações aquilo que o Senhor tem para falar com cada um. Hoje nós refletiremos sobre um aprendizado para obtermos a resposta de Deus. Deus tem vários aprendizados para nós durante nossas vidas, a cada dia. E hoje refletiremos em um que o Senhor tem para nós e que nos é possível alcançarmos a resposta de Deus. O texto se encontra lá em Atos, capítulo 10, a partir do versículo 24. Acompanhem comigo. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: Levanta-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês mandaram buscar? Cornélio respondeu: Há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que mora perto do mar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer, meu Pai, pela vida, queremos agradecer, Senhor, pelo dia e por tudo que o Senhor tem oportunizado em nossas vidas. Ó Pai, em nome de Jesus, se conosco, Senhor, nos abrace, meu Pai, nos mantenha firmes e seguros no calor dos teus braços, à sombra das tuas mãos. Ó Deus querido, em nome de Jesus, que teu Espírito possa dar-nos, Senhor, entendimento da tua palavra, Senhor, e possamos nós compreender os teus desígnios para nossas vidas, a tua vontade, e que o teu querer seja realidade em nós. Assim nós clamamos e agradecemos. Usa-me apenas como teu instrumento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vemos na palavra de Deus que Cornélio pediu que aqueles que o serviam, fosse buscar a Pedro, segundo um ordenar de Deus. Deus assim o instruiu que o fizesse. E nós vamos compreender através do que aconteceu ali com Pedro, com Cornélio e principalmente na presença de Deus nessa situação, como tudo isso pode nos dar um ensinamento, pode nos trazer um aprendizado, uma lição para nós estarmos cada vez mais próximos do Senhor e entendidos do que o Senhor quer para nossas vidas, da resposta de Deus para nossas vidas. Muitas vezes nós temos diversas perguntas para Deus. Outras vezes nós não fazemos as perguntas para Deus, mas nós a temos. São indagações, murmurações que nos colocam, de certa forma, distantes de Deus. Nós perguntamos sobre os vários porquês da vida. Nós perguntamos por que a doença acontece,
porque a pandemia foi concedida, foi permitida, por que nas nossas vidas temos tantas dificuldades. Porém, muitas vezes, para não dizer a maioria ou todas elas, nós temos nossas perguntas direcionadas no caminho errado, direcionadas de uma forma equivocada, que não nos fazem aproximar-nos de Deus. E hoje nós aprenderemos a colocar as nossas dúvidas, os nossos anseios nas mãos do Senhor. Nós sabemos que a palavra de Deus nos chama atenção para buscarmos a Deus, para buscarmos primeiro o reino dos céus, que todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. Nos chama atenção que nós devemos nos atentar a Deus enquanto podemos achar, e por vezes traz mensagens que nos remetem a buscarmos a Deus. Mas hoje Deus me chama, te chama e nos chama para olharmos esse buscar a Deus de uma forma proativa. Precisamos de proatividade para buscar a Deus. Proatividade quer dizer antecipar, a antecipação e das responsabilidades pelas escolhas futuras, pelo que está à frente, em situações que são impostas pelo nosso meio, pela nossa vivência, por aquilo que nos circula. E nós vamos poder ver isso, que quando nós olhamos no texto lido, que Cornélio ele era um gentil, ou seja, o texto está querendo dizer que ele não era um israelita. Porém, o versículo 30 ele diz que Cornélio orava ao Senhor. Esta ação de Cornélio também é cabível para os nossos dias. É preciso que soltemos das nossas tradições, daquilo que nós carregamos, seja uma tradição religiosa, seja uma tradição cultural, seja uma tradição familiar, e que nos voltemos diretamente a Deus, expondo as nossas vidas em oração. Cornélio estava fazendo isso. Cornélio, apesar dele não ser o israelita, ele não estava carregando em si todo ali o que o colocava como uma imagem fora do campo do israelita, fora dos que poderiam receber a bênção de Deus, dos que poderiam fazer isso ou aquilo, a ponto de Pedro falar que não era costume de um judeu ir até um gentil para pregar a palavra. Mas o versículo 30 diz que Cornélio orava ao Senhor, Cornélio buscava a Deus. Veja que esta ação de Cornélio é uma ação de quem busca a Deus proativamente. Ele vai em direção de Deus. Antes de Pedro vir à sua casa, ele nem sabia que essa seria uma proposta de Deus para a sua vida, um direcionar de Deus para a sua vida. Cornélio busca a Deus. E nós também devemos estar buscando ao Senhor, colocando a nossa vida em exposição a Deus, nos colocando para buscar de Deus a resposta que poderá ser a única e decisiva para toda a nossa vida, que resultará, que resumirá, que consolidará, que será o X da questão de nossas vidas, seja para a nossa vida financeira, seja para a nossa vida emocional, seja para a nossa vida espiritual. Deus tem resposta para tudo o que necessitamos. E Cornélio, ele consegue uma resposta direta de Deus, que o instrui na direção do seu viver. Essa resposta foi, a princípio, de chamar Pedro, um servo de Deus. Deus coloca com um anjo, um ser com roupas resplandecentes, apareça na frente de Cornélio e o informe, chame a Pedro, que está em tal lugar, assim, quase qual um GPS, disse o lugar certeiro. Todavia, essa abertura ela foi possibilitada porque houve uma sintonia, uma ligação, uma busca de Deus. Não foi do nada, ainda que se ele quiser, é possível, que Deus veio e mandou um ser em roupas resplandecentes para conversar com Cornélio, um gentil. Não. Cornélio busca a Deus.
se entrega em oração a Deus e Deus traz uma resposta para Cornélio. Você percebe que quando Pedro chega à casa de Cornélio, não é o momento que Cornélio começa a buscar a Deus? Cornélio já buscava a Deus. Quando Pedro chega à casa de Cornélio, ali já é uma ação de Deus com resposta para a vida de Cornélio. Há uma proatividade, há uma busca antecipada sobre sua responsabilidade ou sobre o que é importante, sobre o que é necessário para si, não de acordo com o seu meio, o que é a sua vivência, o que a sua cultura, a sua família, a sua religião diz, mas sim a vontade expressa de buscar a Deus, de se entregar a Deus, de se colocar de joelhos, de se entregar verdadeiramente no colo desse Senhor, para escutar da sua resposta, para escutar da sua vontade. Geralmente, é fácil nós encontrarmos pessoas que dizem acreditar em Deus. Isso é comum. Contudo, essa crença na ação verbal, ela carece de uma atividade de busca intensa, diária, a esse soberano Deus. É uma entrega em oração, em jejum, em buscar quais são os direcionamentos que ele tem para a nossa vida. No caso de Cornélio, esse direcionamento viria através de um servo de Deus, Pedro. Foi esse direcionamento que Deus o instruiu. Mas é importante que, assim como há uma proatividade, é necessário tê-la, de buscar a Deus, de nos entregarmos, antes que um irmão, que um pastor, que um servo de Deus venha te dizer ponto a ponto o que você tem que fazer, você já tem a liberdade em Deus para buscá-lo. A palavra dele está posta à sua vida. E talvez você já venha orando. Talvez você passou a noite em oração. Talvez você tenha acordado. Você está em campanha de oração. E essa pode ser a sua resposta. Essa pode ser a resposta que, assim como foi dada a Cornélio, também nos é colocada, nos é proposta, nos é cedida e concedida nesta oportunidade. Que nós devemos buscar a Deus para receber a sua resposta. Se nós temos que ter a proatividade, é buscando a Deus que receberemos a sua resposta. Como nós vimos, Cornélio já adora a Deus. Cornélio, ele faz algo que nos faz supor que ele já sabia sobre o soberano. O que lhe faltava era o que foi descrito no versículo 36. Veja aí. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Olha o que Pedro está afirmando. Quando Pedro chega, que Pedro encontra um povo que o esperava, para saber a resposta que Deus o tinha colocado para trazer, Pedro falou: vocês já conhecem a mensagem enviada de Deus ao povo de Israel. Pedro, na verdade, ele estava fazendo uma afirmativa que há uma verdade de boas novas por meio de Jesus Cristo. Faltava a Cornélio a fé em Jesus Cristo. E Pedro foi o instrumento utilizado por Deus para afirmar aquele que lhe procurava. Cornélio buscando a Deus, buscando a Deus, buscando a Deus, orando a Deus. E Deus, esse Cornélio precisa de uma certeza, precisa ser afirmada em sua vida a única e exclusiva verdade, a única e exclusiva resposta: Jesus. Então ele manda o seu anjo para que ele vá procurar a Pedro. E lá para Pedro ele diz o que lhe deve ser dito a Cornélio. Note que Deus vai se revelando conforme a busca pelo Deus oculto é anunciada. Este Deus que se revela de acordo o buscamos e vamos o encontrando. E essa busca é conquistada, de resultados conquistados possíveis através de sua palavra, deixada a todos nós, que proativamente
nós podemos buscá-la, nós podemos ir atrás, nós podemos, como alguém que está sedento, com sede, com fome, ir atrás desse Deus para saber cada dia mais, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor, como diz no livro de Oséias. Então Cornélio ora buscando a Deus. Já Pedro, por sua vez, isso é possível ver lá no capítulo 10 ainda, só que a partir do versículo 9, Pedro recebeu uma visão sobre o Senhor estar purificando o animal impuro, do qual Pedro não comeria, e Deus ordenando que Pedro o comesse, porque já estavam purificados. E a palavra do Senhor diz assim: viu o céu aberto, na visão de Pedro, viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. E então uma voz lhe disse: levanta-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Esse texto está lá entre o versículo 11 e o 16 de Atos 10. Esta visão serviu para Pedro entender que ele deveria ir à casa de um gentio para anunciar o evangelho. Foi através disso que Deus confirma para Pedro a ação dele, porque senão ele não iria à casa de um gentio, porque a lei assim o proibira. Só que a palavra de Deus também diz em Atos, também no capítulo 10, versículo 28, que vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Esse trecho, que também faz parte já do versículo lido inicialmente, do texto lido inicialmente, este texto confirma que Pedro, por sua própria vontade, por sua própria concepção, por sua própria ideia, pela sua própria certeza, ele não iria à casa de Cornélio. Mas Deus não trabalha com o pensamento do homem. Lembra, os vossos pensamentos não são os meus pensamentos? Deus tem algo de soberania, Deus tem algo de melhor, Deus tem o controle de todas as situações. E assim como ele propõe para Cornélio que chamasse a Pedro, ele já vai em Pedro e diz: vá atender a Cornélio. Então Pedro ele passa a reconhecer isso. A partir do versículo 34 de Atos 10 diz: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todos aqueles que o temem e faz o que é justo. Pedro já começa a ter um entendimento diferente daquilo que Deus tem para fazer com a família de Cornélio. É interessante que a resposta de Deus é para que Cornélio chame a Pedro. Mas o importante na resposta de Deus não é Pedro. A resposta de Deus não foi Pedro. Deus traria a sua resposta através de Pedro. Quando Pedro chega à casa de Cornélio, há inclusive uma tentativa equivocada de Cornélio em adorar a Pedro. Veja aí, Atos 10, versículo 25 e 26. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se a seus pés adorando. Mas Pedro o fez levantar, dizendo: levanta-se, eu sou um homem como você. Então me diz, se Pedro, que a princípio Cornélio viu e falou: opa, é Pedro, é a minha resposta, e ele quer adorar a Pedro, porque é um homem mandado por Deus, um servo de Deus. Mas Pedro fala: não, levanta-se que eu sou homem como você. Qual é a resposta de Cornélio? A resposta de Cornélio é Jesus. A resposta de Cornélio foi a resposta que Pedro veio trazer, mandado por Deus. E a resposta que Pedro veio trazer para Cornélio e para todos daquela casa foi Jesus. Foi Jesus.
Assim como Cornélio, nós infelizmente temos o apego a coisas e a homens, mas nós devemos nos apegar à mensagem que os homens, servos de Deus, que os santos estão trazendo, e essa mensagem é Jesus. Não devemos nos prostrar e nem adorar e nem nos apegar a homens, mas sim a Jesus. A Jesus, porque Deus usará dos teus servos para pregar a Jesus. Atos 10, a partir do versículo 41, diz, e na palavra de Pedro, pregando ao Cornélio e sua família, a todos que estavam ali na casa, ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. É de Jesus que Pedro está falando. É de Jesus que Pedro vem falar para essa família. Pedro não veio dizer, eu cheguei porque Deus me mandou aqui, estou aqui. Não. Pedro pergunta o que vocês querem. E quando Cornélio falou, não, eu vim orando e o Senhor mandou que eu lhe chamasse. Aí Pedro confirma, eu vim dar testemunho de Jesus, porque ele é o juiz de vivos e mortos, constituído por Deus. E após a pregação de Pedro, todos que ouviam a palavra se rendem e são cheios do Espírito Santo. Todos. Isso nos remete, irmãos, também ao texto de Apocalipse, quando João tenta adorar a um anjo que apresentava a João a grande visão do Apocalipse. Lá no versículo 10 do capítulo 19 de Apocalipse diz assim, então caí aos pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus, adore a Deus, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Meu amado, minha amada, é a resposta que você queria, é a resposta que você esperava. Essa é a sua resposta. Jesus. A resposta que você tem procurado, que você tem orado de dia e de noite. Eis a resposta para a saída desta pandemia. É Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa resposta. A resposta que unirá casais que estão em dificuldade. A resposta que colocará filhos e pais unidos como família, a resposta que trará à luz a dificuldade da vida financeira, a resposta que trará à luz a doença. Eis a resposta para dificuldades do mundo é Jesus. É Jesus, e como foi para Cornélio, que recebeu um servo de Deus, após buscar a Deus, eis que posso profetizar em sua vida, se assim me permitir, Jesus é a sua resposta. Creia em Jesus, se entregue a Jesus e permita-se se encher do Espírito de Deus, porque o Espírito do Senhor está para contigo, basta que você aceite Jesus e tenha Jesus em sua vida. Tenha Jesus, meu irmão, é a única resposta. Busque a Deus proativamente, busque ao Senhor, que a resposta de Deus virá sobre a sua vida. E não se engane, não tenha medo, a resposta é Jesus. E o que Ele fará em sua vida, fará com que você descubra o que é verdadeiramente viver. Descubra que a vida só há em Jesus Cristo, porque todo o resto é apenas sobreviver por um tempo, por um período, mas que de nada vale, porque de nada adianta vivermos, sobrevivermos sem Jesus, porque a verdadeira vida, a resposta para tudo, para as nossas indagações, não importa se nós estamos lá entre os judeus, se nós estamos entre os gentios, ou entre os israelitas, Deus não faz acepção de pessoas nem de nações. Ele olha para aquele que tem um coração contrito, coração quebrantado para Ele, o coração que se entrega e se humilha. Eis a sua resposta. Busque a Deus, que ela virá sobre a sua vida. A palavra do Senhor chegará de forma tão poderosa em sua vida que será impossível negá-la. E assim eu clamo a Deus para que aconteça.
E assim eu clamo a Deus para que aqueles que são do Senhor sejam guardados e levantados para a honra e glória do nome do nosso Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa consolidar em ti a verdade. Que Deus possa aplicar em ti essa palavra. Que você possa ter total consciência. Que você possa ter total entendimento, um entendimento de vida. De que somos dependentes de Jesus. Que somente Jesus é a resposta para toda pergunta que nós fizermos. Como sairemos dessa pandemia? Segundo as misericórdias do Pai, através da intercessão do nosso amado Jesus Cristo. Como nós teremos dias melhores? Através da ação misericordiosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Como alcançaremos a salvação? Através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Como posso ter eu em minha casa paz, em meu trabalho, em minha sociedade paz? Quando Jesus Cristo for o Senhor da minha vida, da minha casa, da minha família e da nossa sociedade. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E eu chamo para você orar comigo, finalizando esta reflexão. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós agradecemos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem colocado e propiciado em nossa vida. Ó Deus querido, em nome de Jesus, dá-nos, Senhor, do teu querer e das tuas verdades, da tua certeza, Senhor, da tua resposta, meu Pai, que nós sabemos que está contida no Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a vida de todos, Senhor, que assiste ou que escutam, Senhor, esta reflexão. Que ela, meu Pai, não seja vazia, mas que a tua palavra alcance, Senhor, os corações e possa brotar e possa crescer, meu Pai. Ó Deus querido, transforme essas vidas. Não, Senhor, para a nossa vontade, para a nossa glória, mas totalmente, Senhor, para a tua glória, Senhor. Para que o teu nome seja exaltado, Senhor. Resgata, meu Pai, vidas, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor seja a verdadeira resposta, meu Pai. Dê, Senhor, a cura através do teu nome. Dê, Senhor, a libertação através do teu nome. Dê-nos, Senhor, a tua misericórdia, a tua intercessão sobre esta geração, Senhor. E em nome de Jesus, nós clamamos. Ó Senhor, olha, Senhor, por nós e nos livra desses dias maus. E sê conosco, meu Pai, a nossa única e exclusiva resposta que necessitamos, pois nós somos totalmente dependentes de Ti. Obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Abraça, Senhor, e mantenha o Teu calor sobre a vida de todos, Senhor, que assim Te buscam. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Que a paz do Senhor seja com você.